Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na OTV, a TV da internet, nas nossas redes sociais, os perfis do Instagram e do Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E tem a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá da região. Pela próxima hora, todo mundo aí, hein? Curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Participem pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados, os entrevistados de hoje, que vão analisar os temas propostos. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. É quinta-feira e você conhece o Gente do MPD que fala. Hoje, sempre uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então, vamos colocar em campo, escalar aqui os nossos convidados de hoje. Eu apresento também a Genevieve Cruvinel, nutricionista, terapeuta, escritora e mentora de vida saudável. Bem-vinda mais uma vez com a gente, Genevieve, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, da gente discutir temas tão relevantes e muito importante a representatividade, né? Acho que as palavras da Juraci foram maravilhosas. A gente quer igualdade, a gente quer parceria, trocas. Muito bem, gente, vamos ao nosso primeiro tema, o primeiro assunto do Gente do MPD que fala de hoje. O presidente argentino Javier Milei revogou um decreto que impedia os governantes de nomear familiares diretos na administração pública para designar sua irmã, Karina Milei, como secretária-geral da presidência e também como primeira-dama. Ela, Karina, é considerada a sua principal estrategista, conselheira e figura central do seu agrupamento político. Oficialmente, Karina Milei auxiliará o presidente Javier na concepção de políticas públicas, preparação de mensagens e execução de tarefas cerimoniais e protocolares. Genevieve, sua percepção. A gente sempre se questiona, né, esse tipo de atitude, mediante os fins justificando os meios justificando os fins, numa população que está aí à beira de uma crise financeira gravíssima, desvalorização do dinheiro e justamente o que a Kátia mencionou, né, uma população tão fragilizada, já preocupada com tantas outras questões, que entra uma questão dessa e eles nem questionam, não há uma oposição forte que possa entrar. A questão é a longo prazo, né? A gente percebe que em todos os casos onde isso ocorreu foram situações que só trouxeram piora e o retrocesso, não o avanço, né? Tanto social quanto político. É uma pena, né? Genevieve, vamos falar sobre um assunto aqui. É do mês passado, todo mundo acompanhou essa história da influencer Luana Andrade, 29 anos de idade, e ela morreu, né, após passar por uma cirurgia de lipoaspiração aqui em São Paulo. Cerca de 2 horas e meia após o procedimento, a Luana teve uma parada cardíaca e na ocasião, o Hospital São Luís informou que a lipoaspiração foi realizada por um cirurgião e anestesista particulares, contratados pela família, e que a causa da morte foi embolia pulmonar maciça. Bom, o que que essa história toda nos revela? Uma jovem, 29 anos de idade, celebridade, porque participou aí na TV Record, do Power Couple Brasil, enfim, buscando um procedimento estético, claro, pensando no corpo, pensando na beleza, pensando em tudo aquilo que a gente observa hoje em dia que a mídia manda, né? É uma tristeza, né? Uma grande perda para a família, uma perda para a sociedade. Muitos seguidores dessa moça era uma moça muito alegre, né? Vemos pelas imagens, pelo trabalho dela, ela é animadora de palco também. Então tinha aí uma vida toda pela frente e mais uma vítima dessa busca desenfreada por uma imagem corporal perfeita, né? Dessa cobrança social. Que leva a um transtorno, né, que a gente chama na área da saúde de dismorfia corporal, que é como se a pessoa se visse de uma maneira diferente da qual ela é,
e ela buscasse uma perfeição inalcançável, sempre inalcançável, porque os padrões vão mudando, as exigências vão mudando, e ela sempre está nessa busca através de procedimentos estéticos ou cirurgias, ou mesmo o uso de filtros, né, nas redes sociais, sempre a questão de atingir uma perfeição imaginária ou imposta socialmente, imposta pelo meio. Isso tem ficado cada vez mais frequente, tem levado a casos de depressão e ansiedade, principalmente em adolescentes, e ao aumento da busca por cirurgias plásticas, por cirurgias de partes do corpo onde antes a gente não via, né, esse tipo de busca. Por exemplo, ela foi operar essa gordura do joelho, é, lipoaspiração de repetição, então aí ficou uma gordura que ainda vamos repetir essa lipoaspiração, e é importante essa discussão para que a gente vá conscientizando essas meninas, essas mulheres que são as maiores vítimas dessa sociedade que impõe essa imagem, e as que mais realizam cirurgias plásticas e procedimentos estéticos também. E os resultados têm sido desastrosos, né? Porque são procedimentos em cima de procedimentos, sem nenhum parâmetro, sem nenhuma busca pelo autoconhecimento, sem nenhum acompanhamento terapêutico, entender o porquê aquilo no seu corpo te incomoda. Então, essa busca desenfreada pela mudança na imagem corporal para atender um padrão tem levado muitas mulheres à morte, infelizmente. A gente está passando por uma epidemia de distúrbios, né, nesse sentido, distúrbios emocionais, por conta dessa exigência social da busca do corpo perfeito. É disso que se trata? É disso que se trata, né? Desde a mais nova, a criança nova, ela já é submetida a um meio onde ela é exigida a estar bonitinha, usar batom, usar uma roupa mais diferente. Hoje a gente tem o TikTok, a gente tem diferentes redes sociais, onde esses padrões vão sendo colocados, né? Esse cérebro em formação vai absorvendo isso como uma verdade, e essa pessoa cresce como essa imagem externa fosse me validar como valor pessoal de pessoa, como valor único de ser humano. Então eu não busco mais reconhecimento através dos meus feitos, dos meus talentos, e sim através do retorno que eu tenho pela minha imagem corporal ali. É importante as mães, os pais principalmente, ficarem atentos, né, a esse assédio da mídia em torno dessas crianças, e o quanto de acesso essas crianças têm a esse ambiente, e ir regulando essa interação, e passando outros valores, outras bases, para que essas crianças, esses adultos se tornem pessoas que norteiem o seu valor pessoal por outros parâmetros a não ser o de estético e beleza. A busca pela beleza, a busca pelo belo, pelo estético, ele sempre existiu e sempre vai existir. Mas qual que é o equilíbrio que nós estamos tendo nisso, né? É. Na sua área, na nutrição, qual é o tipo de abordagem, né? Como é que deve ser a atuação ou como é que você atua, né? Quando você observa ali na sua paciente que algo está fora da curva, que aquilo pode ser um transtorno, pode ser já um distúrbio instalado. A gente tem parâmetros e ferramentas, questionamentos, a gente tem toda uma ferramenta para estar acolhendo esse paciente e perceber que se ele tem algum transtorno de imagem ou transtorno de alimentar, em compulsão, bulimia, seja o que for, tá? O tratamento é sempre com profissionais integrados, então a gente vai precisar da psicoterapia, a gente vai precisar, às vezes, de um psiquiatra, a gente vai precisar ir orientando essa pessoa e dissociando. É possível fazer a mudança, e a gente trabalha para que essa pessoa reencontre a sua autoestima, ou emagreça, ou encontre um corpo melhor, mas que essa mudança ela tem que vir à base do amor por si mesmo e da construção que você está fazendo na sua vida, e não pelo ódio ao seu corpo. E a característica principal desses pacientes é ter muita raiva do seu própria imagem corporal ou de algum aspecto específico. Por exemplo, uma coisa que ninguém vê, aquela pessoa passa o tempo todo, o dia inteiro, pensando que está todo mundo olhando para aquela parte do corpo específica e se odeia e põe roupas para esconder. Então, é todo um comportamento característico, e a gente sempre tem que trabalhar com equipe multiprofissional. Inclusive, eu lancei um livro na sexta-feira falando sobre o corpo além da imagem. São vários profissionais da saúde que a gente tentou ali, resumidamente, para o público em geral, passar essas informações
de uma forma de ser informativo mesmo, para que essas pessoas busquem ajuda. A saúde pública, Genevieve, ela tem armas para lidar com esse tipo de situação, porque é preciso ter pesquisa, é preciso ter estudo sobre bulimia, sobre anorexia, sobre vigorexia, né? Não sei como é que chama, vigorexia. Vigorexia. E todos esses termos que nos levam ao entendimento disso tudo como um transtorno, porque se você não tem as pesquisas, os estudos, você não conhece o seu inimigo, você não sabe exatamente quais são as armas a serem usadas para o combate, né? Exatamente, né? E aí a gente tem em grandes centros como São Paulo, a gente vai ter a USP, a gente vai ter grandes grupos de estudo e grandes grupos de pesquisa, grandes grupos de acolhimento na saúde pública, mas realmente na maior parte do país não se encontra esse tipo de acesso, é muito difícil. Então é interessante, né, a pessoa começar a filtrar os profissionais os quais ela segue nas redes sociais, buscar conhecimento. Se você, a pessoa perceber que está nos ouvindo, que tem essa disfunção, que está passando por esse problema, buscar profissionais adequados, buscar conhecimento, porque existe saída para uma vida mais equilibrada. E o maior medo dessas pessoas é a aceitação como um ponto de estagnação. Então, eu me aceito e não mudo. E não, isso não existe. A gente pode trabalhar por mudanças de imagem e de autoestima e de corpo, emagrecimento, por exemplo, mas a gente tem que trabalhar a partir de um ponto de eu me aceito, porque essa sou eu como identidade e sou composta de outras coisas, não só essa imagem que me reflete no espelho. Genevieve, eu começo com você. A Aline Gomes está no Instagram e te pergunta o que é a nutrição holística e se é possível utilizá-la por conta própria. Nutrição holística é uma forma da gente tratar o indivíduo como um todo. Então, a gente não vai ser só a parte alimentar e nutricional. Ele vai ser olhado em relação à sua saúde mental, à sua saúde emocional, aos seus hábitos de vida, a forma como ele se relaciona com esse ambiente, de que base que ele veio, qual é a sua religião. E a gente vai utilizar de ferramentas terapêuticas para complementar o tratamento, porque a gente entende que o indivíduo é mais do que só o que ele come, e o comer a mais ou a menos, o peso a mais ou a menos, é só sintoma de uma vida toda desestruturada. Então, a nutrição holística, ela trata o indivíduo como um todo. Muito obrigado. Um ponto final agora nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, sempre, e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E a gente volta amanhã pela Rádio 365, pela AltV TV da internet, pelas redes sociais e com a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos. Lucas, bom programa, aquele abraço para você. Tchau, até lá.